Olá! Oi, gente! Que coisa boa! Chegou o dia de mais um estudo bíblico. É isso mesmo. Meu coração se enche de alegria em poder compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, minha velhinha tá acesa aqui atrás de mim. Meu coração se enche de alegria em mais um dia a gente fazer o estudo bíblico. Então, já quero mandar aqui esse aviãozinho, convidar mais pessoas. Vamos dar início daqui a alguns minutos a esse estudo de hoje. Eu gosto sempre de falar que estudar a Bíblia não é a única maneira, não existe um único jeito. Bom dia, Sullivan. Não existe um único jeito de você conhecer a palavra. Muitas pessoas passam tempos estudando a Bíblia, ou seja, lendo a Bíblia. Mas o que eu tenho feito aqui todos os sábados pela manhã é te ensinar a encontrar respostas num dos livros mais poderosos de toda a nossa história, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, eu digo, não apenas como uma forma de você enxergar respostas, mas também em crescer, em se reestabelecer, em construir de verdade aquilo que você é, aquilo que você acredita, aquilo que faz sentido para você. O estudo de hoje, ele é transformando o medo em oportunidade. Quem nunca se sentiu com medo? Ou ainda, quem nunca foi paralisado pelo medo? Eu fui uma das pessoas que sim, já fui paralisada pelo medo. E quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento, se tornou algo que o medo ele sempre vem. Então, o estudo bíblico de hoje, estou mandando aqui para mais pessoas, convidando aqui o povo, lembrando as pessoas que sábado às 9 é o dia de estudar a Bíblia com um olhar diferente. É um outro enfoque. Nós temos aqui referências bíblicas, mas trazendo para o nosso cotidiano, trazendo para o que é a nossa realidade de vida. E para que você também possa se apoiar e entender que estudar a Bíblia não precisa ser chato, não precisa ser apenas uma leitura, é muito mais você aprender a meditar, a consultar a palavra de Deus de uma forma livre, de uma forma para você, à vontade, e que você possa usufruir de tudo que está escrito aqui. Então, hoje a nossa leitura inicia-se com Salmos 56, no versículo de 3 a 4. Se você está com uma Bíblia aí perto de você, já pega. Me acompanha aqui na leitura desses versículos de hoje, onde nós vamos falar, através de princípios milenares, como você pode transformar momentos de medo em oportunidade. Sabe que o medo, na maioria das vezes, ele tem uma ação paralisante. Então, se você em algum momento já foi paralisado pelo medo ou conhece pessoas que estão perto de crescer, estão perto de romper, mas parece que algo segura ali, então assista, acompanhe essa live, convida mais alguém para estar aqui com você, para usufruir dessa oportunidade. É claro que todos nós, como pessoas, já enfrentamos momentos de medo. Não tem como ser o contrário. Você não conseguiria me dizer que nunca teve medo de nada. Mesmo aquelas pessoas que falam que não tem medo de nada, em algum momento se encontraram de frente a situações que pareciam desafiadoras, e essas situações desafiadoras geram aquele impacto de e agora? Mas além disso, como pessoas, nós como cristãos, com certeza também vivemos isso. A gente não é um povo especificamente separado, aonde, o que esse separado quer dizer? Que a gente não viva essas circunstâncias aqui na Terra. Separados de escolhidos, sim. Separados de protegidos, não. A gente vai viver, mesmo sendo cristãos, mesmo levando a palavra de Deus, mesmo carregando o evangelho no nosso coração. Existem momentos em que a gente vai ser mais desafiado. E o que esse desafio ele deve servir para você? De que forma esses percalços da vida podem contribuir com o seu crescimento? A Bíblia, ela nos ensina muitas coisas, mas hoje a gente vai focar nos ensinamentos da Bíblia para nos mostrar que nós não fomos criados para sermos presos pelo medo. Nós não fomos criados para sermos paralisados pelo medo. Mas nós somos criados para ser livres e sermos corajosos em Deus.
livres e corajosos em Deus. É esse o objetivo da Bíblia para a vida do cristão. Então, a primeira leitura de hoje, para dar esse primeiro panorama, aqui para todos nós, hoje o primeiro versículo ele está aqui, ó, em Salmo 56, de 3 a 4. Deixa eu pegar a minha Bíblia física aqui, que eu gosto de estar com ela aqui nas minhas mãos. Esse primeiro versículo de hoje fica em Salmo 56, de 3 a 4. Então pega aí, se você puder, se você tiver com uma Bíblia perto, tira aí 30 minutinhos para você observar aqui o que a gente vai estudar nesse dia de hoje. 56, de 3 a 4. Diz o seguinte: a qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Eu não temerei o que a carne pode fazer comigo. Então observa aqui. Eu vou ter medo, sim. Eu vou passar pelo medo? Pode acontecer que sim. Mas eu vou posicionar que eu não vou ter medo do que a carne. O que é a carne? As outras pessoas, as situações da terra podem fazer comigo. E agora, por que eu não vou ter medo? Aí a gente vê aqui, ó. Porque eu confiarei em ti, porque eu louvarei a sua palavra, porque eu depositei a minha confiança em Deus. Então, muitas vezes, você, quando estiver passando por uma situação desafiadora, isso eu ensino muito dentro da mentoria, se estiver difícil, se estiver desafiador, você tem que aprender a louvar, a agradecer. E eu sei que isso é totalmente contraintuitivo. Tem vezes que eu quero falar sobre isso com alguém e a pessoa já recebi essa resposta: Anne, você deve ser doida, não faz sentido, não tem como no meio do momento de crise eu parar tudo para louvar a Deus. Enquanto você não aprender isso, você não está aprendendo o que esse princípio milenar aqui, que a Bíblia está falando para você. É no momento de maior crise, de maior angústia que você deve louvar a palavra do Senhor. E se você fizer isso, o medo ele não se transforma mais em prisão para você. Ele vai te dar um novo significado, que é o objetivo da leitura da nossa palavra aqui de hoje. Então vamos agradecer. Pai, eu te agradeço por esse dia. É um dia lindo. Aqui em Alphaville está frio, mas eu tenho certeza que é um tempo de nós nos aproximarmos e enxergarmos todas as coisas boas que existem ao nosso redor. Faça de mim apenas um instrumento, fale através da minha boca, fale através do meu coração. Que eu não mude nada, que eu não interprete nada da minha cabeça, mas que eu traga somente aquilo que o Senhor quer, de verdade, revelar aos nossos corações. Que seja leve, que seja divertido, que seja agradável. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá. Primeira leitura de hoje, e a gente já vai para um dos livros mais emblemáticos, segundo a minha própria percepção, tá? Se eu te falar a palavra emblemático, o que você vai dizer? O que você vai entender? Para mim, emblemático quer dizer, é um livro forte. Nós vamos para Timóteo. Primeira carta aos Timóteos, não. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 2. Capítulo 1, eu tô fazendo confusão. É a segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo. O que você pode entender já aqui de cara? Existe o espírito do medo. Segunda coisa que você pode entender, mas existem outros espíritos. Então vamos continuar. Mas de poder. Então ele não te deu esse aqui de medo. Ele te deu esse aqui de poder. E de amor é mais um. E de uma mente sã é mais um. Então assim, ó, o medo, ele não vem de Deus. Não foi Deus quem te deu. Logo, se não foi Deus quem te deu, você já consegue interpretar e identificar de onde que ele veio. Ele te deu um espírito de coragem, ele te deu um espírito de equilíbrio, para que você possa enfrentar qualquer situação que venha acontecer. Mas lembre-se, quando o medo vier, e eu digo exatamente a palavra quando, porque isso quer dizer que ela vai acontecer. Então, quando o medo vier, lembre-se que existe um poder que habita em você e que esse poder vem de Deus.
Esse poder que habita em você é muito maior do que o espírito do medo. Só que muitas vezes, aí aqui é um chamado de atenção para você. Muitas vezes, mesmo que você saiba que você possui um espírito de poder, de mente sã, de amor, você não usa, porque existem botões aqui dentro do seu coração que precisam ser apertados. E muitas pessoas não sabem apertar esses botões. E aí olha só o que acontece. O espírito do medo vem de fora. Ele age em você. E para você poder vencer o espírito do medo, existem botões que você precisa apertar dentro de você. Só que você não está treinado para apertar esses botões. Então é muito mais fácil você ser levado a sofrer, a sentir aquilo que vem de fora. Deus habita em você. Deus te deu esses 3 espíritos: mente sã, amor e poder. Deus te deu. Deus te deu de que maneira? Habitando dentro de você. Esse é o poder dele. Isso vem dele. E o espírito de fora, que é o espírito do medo, muitas vezes é o que tem te dominado. O que você precisa aprender a fazer? Como, Anne, que eu aperto esses botões do poder, da mente sã e do amor? O que eu posso fazer para isso? Autoconhecimento. É você entender, olhando para dentro de si, o que eu faço para deixar sair para fora aquilo que já existe dentro de mim. Nosso segundo versículo de hoje também é uma leitura bem emblemática. Vai vendo que hoje está forte o negócio aqui. Nós vamos para Isaías. Lá em Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 41, no versículo 10. Olha só o que esse princípio milenar está trazendo para a gente hoje, nesse sábado, dia 5 de outubro. Isaías 41, no capítulo 10. Me dá um segundo. Tenho que apagar minha velinha, porque senão ela vai acabar. Essa vela é uma vela aromatizadora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ela... Ai, tá quente. Ela é assim, ó. Aqui dentro tem tipo uma parafina, que quando eu ligo a vela aqui dentro desse espaço, ela derrete. Então ela tá derretida agora. Dá pra ver aqui? Tá derretida. E aí é isso aqui que solta a fragrância, o cheiro. Deixa eu de volta, que tá bem quente. E por que eu gosto disso? Não tem nada a ver com a vela, mas tem a ver com o aroma. Esse que eu usei hoje, ó, ele tem um aroma de Inspire, é o nome desse. E ele é assim, olha, deixa eu mostrar. Eu gosto de mostrar as coisas que eu gosto e que dão certo. Isso aqui é tipo um tablete, parece um chocolate branco. Dá vontade de morder, mas não. E isso aqui tem um cheirinho muito bom. E sempre que eu tô aqui no escritório, eu gosto de ter algum aroma. Ele é com essências, né? Com óleos essenciais. Então, enquanto eu estou aqui estudando ou trabalhando aqui no escritório, eu sempre ligo. Até aquele negócio esfriar, ele fica soltando o cheiro. Depois é só acender de novo e ele volta a trazer o cheiro novamente. Então, momento propaganda de coisas que a Animota usa. Vamos voltar aqui para o nosso estudo de hoje. Isaías 40, no versículo 10. 41, no versículo 10. Diz assim, ó. Não temas tu, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Quem sou eu? Esse aqui é o Senhor teu Deus que está falando com você. Não esteja aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Então, olha só. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Olha, de verdade, se você souber esse verso, você falar ele pra você nos dias maus, só isso aqui já basta pra você. Pensa comigo. Observe isso aqui. Muitas vezes a maior das dores da humanidade é se sentir sozinho, mas aqui em Isaías 41, no versículo 10, está dizendo para você assim, ó, filho, eu sou contigo, eu tô aí com você. Mas não só isso,
Eu sou o teu Deus, eu estou com você, mas eu sou o teu Deus. Mas não para por aí. Além de eu ser o teu Deus, eu te fortaleço. Você está se sentindo fraco? A minha força é muito maior do que a sua. Pega a minha força. Você está sentindo que você não dá conta? Eu que vou te ajudar. Não precisa confiar na mão do outro, nem confiar na sua própria mão. Eu quem vou te ajudar. Eu vou te suster. Então, você pode ir. Pode andar na água, filho. Pode dar o passo, filho, porque eu vou sustentar você. Não, fala sério. Se tem como ser paralisado com medo, entendendo isso daqui. E a Bíblia, ela não é para você apenas uma leitura religiosa. Você vai entendendo que ao estudar a Bíblia, você está se conhecendo, porque tudo que está aqui, todas as experiências do passado, de pessoas que andaram com o Senhor, estão escritas aqui. Então, você pode andar com o Senhor também, se você decidir. O medo, ele não vem de Deus. A gente já viu em Timóteo que o medo não vem de Deus, mas quando você enfrentar um momento de insegurança, quando você sentir que você está passando por alguma tribulação, aqui esse versículo está te dizendo: eu tô com você. Eu te ajudo, eu te sustento, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Ou seja, whatever, que mais você precisa? Que mais você precisa além de tudo isso? Não tem uma razão para você persistir abraçado com medo que vem de fora, se existe algo dentro de você que é muito maior. Não existe a razão para você ser paralisado com o medo que vem de fora, se o próprio Senhor que está dentro de você está dizendo: eu te sustento, pode ir, dá um passo, acredita. Claro que, Anne, mas é muito bonito isso que você está falando, mas e na hora do perrengue? E na hora da dificuldade? Isso não é uma realidade para mim ainda. Eu ainda não consigo ver o problema e falar: eu vou permanecer. Então espera, permanece aqui, que você vai entender como de forma prática. Você sabe que eu gosto de ensinar com praticidade. Se não tiver um passo a passo comigo, nem saio para brincar. Eu amo aprender dessa forma e logo eu gosto de ensinar desse mesmo jeito. Então permanece aqui. Agora a gente vai para Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo 14. Se você estiver aí com a sua Bíblia, vai me acompanhando, que é muito importante você ler algo que está nas suas mãos. Às vezes você escuta alguém dizer e é uma coisa. Agora, outra coisa é você ler assim, tá escrito aqui, na minha palavra. Não é apenas na Bíblia da Anne Mota, na minha também tá escrito. Então, Mateus 14, de 27 a 29. Vamos lá, Mas, imediatamente, Jesus falou com eles dizendo... Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Tende bom ânimo. Sou eu. Não tema. Então, pera. Tende bom ânimo. O que quer dizer tende bom ânimo? Se alegra. Tá, eu tô aqui no caos, Anne. Tá dando tudo errado. Como que eu vou me alegrar? As pessoas vão achar que eu sou louca. Tá bom, elas vão achar, mas o que importa é o seu interior. O que importa é o que faz sentido para você. Então, você prefere permanecer no medo ou você prefere crescer e se desenvolver, avançar? Então, olha só o que Deus disse para os discípulos. Tem de bom ânimo. Sou eu, não tema. Então, se você está passando por uma situação difícil, primeira coisa aqui, o primeiro passo a passo é: tende bom ânimo. Então Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Pedro ele caminhou sobre as águas, mas antes disso acontecer, ele teve que vencer o medo e também confiar em Jesus. Ele fez perguntas. Ele ouviu o Senhor dizer: se alegre, sou eu, não temas. E ele falou: tá bom, se és tu, deixe-me ir contigo. Se és tu, deixa-me ir ter contigo. E o Senhor só respondeu para ele: vem, pode vir.
Mesmo quando a gente está em meio às dificuldades, que as coisas estão acontecendo, os problemas estão, parece que cada vez maiores. Jesus, ele vai sempre te chamar para confiar nele e agir com coragem. Quantos ali gostariam, você já escutou isso, as pessoas falarem isso, e eu não vou bater nessa tecla, mas quantos gostariam de usufruir, de andar sobre as águas? Mas teve um que precisou vencer o medo, ter coragem, fazer perguntas e acreditar em Deus. Então, olha, Deus te diz, se alegra. Depois você vai fazer pergunta e aí você vai confiar. Entende? Esse aqui já é um dos primeiros passos que a gente está vendo aqui em Mateus 14, de 27 a 29. Vai escutando aqui, anota o que faz sentido, traz para sua realidade. Eu amo ensinar da seguinte maneira: você não precisa acreditar em mim. Você não precisa fazer da maneira que eu estou te instruindo. Você pode ouvir o que eu estou falando aqui para você. E aí você vai pegar aquilo que faz sentido e trazer para sua realidade. Só o que faz sentido para você. Não precisa pegar tudo que eu estou falando aqui, mas aquilo que tocar no seu coração e você falar assim: tá aí, isso aqui eu vou testar. Vai lá e faz. Próximo versículo de hoje. Já estamos no 4º versículo de hoje. São 5 ao total que eu separei para esse dia. O 4º versículo de hoje está em Salmos 34. Então a gente volta lá para o Antigo Testamento. Em Salmos 34, vamos ver aqui o que está falando sobre medo. O que será que Salmos vai nos falar aqui a respeito do medo? 34 no versículo 4. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Olha aqui, a gente viu no primeiro capítulo de hoje que o Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor está em nós. Aí depois disso, a gente viu que o Senhor está conosco, Ele nos sustenta. Depois disso, a gente viu que você precisa se alegrar, fazer perguntas e confiar. E agora, o 4º aprendizado de hoje é: eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Então, busque a Deus. De que maneira você busca a Deus? Claro que buscar a Deus é adorá-lo, é conhecê-lo, mas sabe uma das formas que eu acredito muito que é para Deus também a forma de você buscar ao Senhor, você se conhecer mais, você saber de verdade quem é você. Quais são os dons, talentos e habilidades que Deus deu para você? Quais são os chamados que o Senhor tem para você? Quais são os propósitos de vida que Deus tem para você? Encontrando essas respostas, você também está encontrando a Deus. Não quero dizer que uma coisa anula a outra. Você vai adorar, você vai buscar, você vai dar graças. Você vai orar, conversar com Deus como a um pai, a um amigo. Mas ao você caminhar para dentro de si e se conhecer, você também está conhecendo mais de Deus. Busque o Senhor e Ele me respondeu. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. O que isso aqui quer dizer pra gente? Quando a gente busca a Deus, quando a gente se conecta com Ele, Ele nos ouve e nos livra dos espíritos dos medos que estão ao nosso redor. Isso significa que nossa resposta ao medo deve ser buscar a presença e a ajuda de Deus. Tá com medo, minha irmã? Tá com medo, meu irmão? Vai buscar a presença do Senhor, se retira, se afasta, fala: Pai, eu não sei, fala comigo, me ajuda aqui a vencer isso. Qual é a palavra que o Senhor tem para mim agora? Eu não sei se você já se permitiu viver essa experiência, mas eu amo viver isso aqui. Eu falo: Pai, eu não sei o que é que o Senhor quer falar comigo, eu não tô entendendo, todas as formas que o Senhor falou eu não ouvi, não consegui interpretar. Por favor, em nome de Jesus, fala comigo agora. E aí, quando eu abro, primeiro versículo que puxou os meus olhos, eu vou ler. Eu li aqui, mas eu não entendi o que tem a ver para agora, mas eu vou fazer a leitura do mesmo jeito. E todo homem de coração sábio,
que entre eles trabalhava na obra, fizeram um tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e azul e púrpura escarlate, com os querubins de trabalho esmeralda ele os fez. Então, aqui, no momento em que você identifica, eu li aqui, tá? Eu não entendi o que isso quer dizer agora. Tá bom, mas eu vou continuar. Eu não vou fazer essa leitura toda agora para vocês. Mas quando você sentir esse desejo, você sentir que é necessário você se aproximar do Senhor, pegue a palavra de Deus e vai ler. Leia um versículo, passa. Tá, agora eu já li esse, vou ler mais um. E agora? O que mais o Senhor tem para falar comigo? Ele sim, ele tem grande interesse em falar com você, em te exortar, em te levantar. Ele não te fez com espírito de medo, então se o medo vier te paralisar, busque a maneira de encontrar o Senhor e encontrar a verdade do Senhor no seu coração. Obrigada, Itana, pelo seu comentário. Próximo capítulo de hoje, no texto 5 de hoje, está em Josué, de 1 a 9. E esse daqui é um dos livros da Bíblia que eu mais estudei durante a minha jornada cristã até agora. Josué foi uma das pessoas que junto com Esther, vou contar para vocês, Josué e Esther foram os personagens bíblicos que eu mais estudei. Existe uma profeta dentro da minha comunidade religiosa que ela se chama Ellen White, não sei se vocês conhecem, mas Ellen White, ela tem vários livros, ela é de 1840, ela não tá mais viva agora, mas ela tem vários livros a respeito de personagens bíblicos. Tem uns que falam sobre patriarcas e profetas, é o nome desse livro. E dentro desse livro, ela fala bastante sobre a jornada de Josué, quando ele assumiu após Moisés, e foi bem forte esse livro. Então eu comecei a estudar Josué depois de algumas situações que eu vivi, principalmente situações mais desafiadoras, porque todos nós temos, eu gosto de falar isso. E um dos versículos que me sustentou numa fase difícil, principalmente dentro da nossa empresa, de negócios e tudo, foi esse daqui. Josué 1,9 diz assim, ó: Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você for. Não tenho eu te ordenado? Então, muitas vezes, você acha que você está fazendo coisas que talvez não sejam da vontade do Senhor, ou você acredite que o seu caminho não está correto. Mas se você está em comunhão com Ele, e você pode proferir essas palavras, não tenho eu te ordenado? Será que não sou eu quem mando você ir fazer? Se for eu que mando você ir fazer, ser forte e de boa coragem. Se você está cumprindo o objetivo, cumprindo a ordem de Deus, ser forte e de boa coragem. Não tema, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você for. O que isso aqui pode trazer pra gente? Eu vou fazer uma reflexão dos anteriores que a gente estudou hoje. O nosso primeiro versículo de hoje fala que Deus não nos deu o espírito de medo. Pelo contrário, Ele nos deu espírito de amor, de mente sã e de poder. Depois disso, a gente leu que Deus está não só com a gente dentro de nós, mas também Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele nos direciona. Depois disso, a gente também estudou que é preciso animar-se, é preciso fazer perguntas e tomar a decisão, a coragem de agir. O quarto versículo nos trouxe que quando a gente busca o Senhor, Ele nos livra de todo o mal, nos livra dos nossos medos. E agora, no versículo 5 de Josué, Deus encorajou Josué a ser forte e corajoso, porque sim, ele tinha um futuro incerto. Claro que existem momentos onde a gente vai passar por situações que vão ser mais desafiadoras do que outras. Nosso futuro, aos olhos de Deus, é um caminho que Ele sabe, o início, o meio e o fim. Mas para nós aqui na Terra, a gente não sabe tudo o que vai acontecer. Ele está conosco da mesma maneira que Ele esteve com Josué. Com certeza, Deus está com você, Ele está comigo. E Ele não nos quer com espírito de desânimo, não nos quer com espírito de desistência. Ele não nos quer com espírito de medo. Então, o que você pode fazer? Agora eu quero te trazer algumas perguntas. E seja honesto com você, não precisa me responder. Quais são os medos que hoje você está enfrentando?
Qual é o tipo de medo que hoje você tem enfrentado? Talvez você esteja enfrentando um medo dentro da área profissional. Talvez você esteja enfrentando um medo com recursos financeiros. Talvez você esteja enfrentando um medo com, não sei, pensa aí. Qual que é o medo que você tem enfrentado? E de que maneira as passagens bíblicas que a gente estudou hoje aqui podem te fortalecer para esse momento? Que momento que é esse, Anne? Olha só. Se você precisar voltar atrás e escutar novamente esse estudo bíblico de hoje, mas o nosso primeiro versículo de hoje, ele te falou que Deus não te deu espírito de medo. Então, o medo que talvez você esteja vivendo hoje, sentindo, percebendo, será que ele é realmente para você permanecer abraçado com esse medo? Ou isso você poderia soltar, liberar e falar, Pai, eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor está em mim e me deu o poder, me deu mente sã e me deu também um espírito de amor para com as pessoas. Eu estou passando por uma situação aqui desafiadora, Anne, mas eu não estou conseguindo. Eu estou indo, mas parece que não vai. O caminho não abre, o mar não se abre para mim. O que eu posso fazer? O versículo 2, ele pode ser o seu alicerce, porque Deus, ele te fortalece e ele te ajuda. Agora, um vínculo com o versículo 4. Busquei o Senhor Deus e ele me respondeu. Seja honesto, você tem feito esse caminho de buscar o Senhor? Talvez você está passando pela dificuldade, está aí lutando, eu sou forte, eu sou guerreiro e tal, mas e buscar o Senhor? Quanto do seu dia tem sido para buscar o Senhor? É claro que é importante a gente ler a palavra, é claro que é importante a gente orar, isso é sim importante. Mas e durante o seu dia? Durante o seu dia a dia, enquanto você está andando de um lado para o outro, enquanto você está atendendo um cliente, conversando com um fornecedor, enquanto você está fazendo as suas tarefas diárias, o Senhor está dentro do seu coração? Você está em contato com Ele? Existem momentos que eu estou fazendo alguma coisa e o Senhor fala para mim assim, ora por essa pessoa, fala uma palavra para ela, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes eu não faço, tá, gente? Eu não vou contar aqui uma história para vocês de que eu sou super obediente 100%. Eu tenho crescido e tenho aprendido a obedecer mais rápido, mas existiram já muitas vezes que eu falei, não vou fazer. E aí, quando eu não faço, quando eu não obedeço, sim, acontecem situações de eu querer ter medo, querer retroceder, porque eu não estou sendo verdadeira com aquilo que Deus colocou no meu coração. Outra pergunta para você aqui. Quais passos que você pode dar hoje, através do que a gente estudou aqui, que você pode transformar o medo em uma oportunidade de confiar mais em Deus? Quais desses passos que eu trouxe aqui para que a gente estude junto fazem sentido para você? Olha só, talvez seja o tem de bom ânimo. Talvez você precisa se alegrar mais na hora da dificuldade. Talvez seja você caminhar para dentro de si e olhar quais são os dons, talentos e habilidades que você tem aí dentro. Talvez seja você caminhar e perceber quais são os passos que você tem negligenciado, virado às suas costas. Cada um desses processos que a gente estudou hoje são bons o suficientes para que você possa transformar todo o tipo de medo que vier na sua frente em novas oportunidades. E aqui, para a gente poder finalizar, eu tenho 2 versículos finais, são os 2 últimos para nossa leitura de hoje. Tudo que a gente estudou aqui agora nos trouxe reforço. Talvez você já sabia, mas isso veio para reforçar o que você já sabia. Mas não basta eu saber se eu não fizer uma mudança de mentalidade. E aqui é a chave final para a leitura de hoje. Qual é a mudança de mentalidade do medo que a gente pode aplicar hoje? E eu vou trazer isso lá em Romanos 8:31. Quando eu entendo de verdade que se Deus é por mim, não tem quem seja contra mim. Em Romanos 8:31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sempre que o medo vier para te dominar, ele vier para te fazer paralisar, ele quiser te incomodar de alguma forma, lembre-se que Deus está sim ao seu lado e Ele está lutando por você. Toda vez que você sentir medo, você pode usar esse versículo como um lembrete de que Deus é maior do que qualquer situação de insegurança ou ainda de incerteza.
E depois a gente fazer essa mudança de mentalidade, a gente entender que o medo pode sim vir para nos afrontar, nos paralisar, mas ao saber que Deus está ao meu lado, pera, tá bom, eu já sei o que está acontecendo aqui. É uma sensação de medo, ok, tá, já sei, medo do quê? Tá, eu tenho o Senhor, Ele está me ajudando externamente, mas Ele também está dentro do meu coração, então eu vou permanecer. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou trazer para você uma tarefa. Porque o medo vai chegar na sua vida, assim como ele chega na minha. Essa semana eu fiquei bem gripada. E eu não fico contando pra ninguém as minhas lamúrias, né? Mas quem tava mais perto de mim percebeu que foi uma semana que eu peguei uma gripe assim, que talvez se fosse em outro tempo eu teria ficado de cama. E eu não parei em nenhum momento, continuei fazendo meus exercícios, continuei fazendo minhas atividades, continuei trabalhando. Tive que resolver alguns pepinos bem grandes nesses 2 dias. Mas eu falava assim todos os dias na hora que eu ia deitar. Eu saro essa noite. Amanhã eu não tô mais gripada. Não tem condição. Não aceito. Meu corpo, eu falava pro meu corpo, células, vocês vão encontrar a cura disso. Eu não aceito ficar gripada. E a primeira noite, ao invés de eu melhorar, eu estava pior. Mas na segunda noite, quando eu acordei, que é o dia de hoje, eu sinto que assim, ainda tenho um pouco de coriza, mas não tenho mais nada. Eu não tomei remédio, quer dizer, no dia do café eu tomei um comprimido que foi pior do que se eu não tivesse tomado, me deu muito sono, me deu uma indisposição. Mas eu confio que o meu corpo, ele tem tudo o que precisa para poder restaurar a minha saúde. E além disso, olha aqui, esse aqui que é um ponto. Além disso, além de eu restaurar a minha saúde, esses 2 dias serviram para mim. Na seguinte coisa, eu olhava e falava, qual brecha eu abri? Porque eu sei que a minha energia é forte. Eu sei que a doença não me pega. Então, aonde eu senti que de alguma forma entrou uma energia de doença no meu coração, alguma coisa aconteceu, alguma seta de coisa ruim aconteceu no meu coração. E eu consegui encontrar um momento em que parecia que a pessoa estava me falando uma coisa muito boa, mas que aquilo estava envolvido por algo que acabou passando e entrou dentro do meu coração e eu adoeci. Então, observe em quais ambientes você está, com quem você está se conectando, com quem você está se relacionando, porque você tem todas as capacidades, o Senhor te entregou tudo isso. Em você, está dentro de você, para que você possa viver uma vida próspera, dominando todas as coisas, governando sobre todas as coisas. Nunca sobre outras pessoas, mas sobre as coisas o Senhor te deu o governo. Ele te deu o governo para estudar a Bíblia. Eu vi aqui que uma outra pessoa, não sei se ela ainda está por aqui ou se ela saiu, mas ela comentou que eu preciso estudar mais sobre a Bíblia. E tá tudo bem. Eu aceito o comentário. A palavra melhor é essa. Eu aceito o comentário. Eu concordo. Eu desejo estudar mais a Bíblia. Só que todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu abro meus olhos é pegar a minha Bíblia e ler. Posso estudar mais do que isso? Posso, com certeza. Mas ao mesmo tempo, em todos os momentos em que eu não estou bem, a pergunta que eu faço para o Senhor é através da Bíblia? Posso estudar mais do que isso? Posso também. Ao mesmo tempo que para trazer coisas aqui para vocês, para poder compartilhar a minha jornada, o meu aprendizado, eu preciso estudar a Bíblia, para poder falar a respeito dela. Como que eu vou pegar aqui e abrir a Bíblia se eu não sei nem aonde estão os versículos? De que maneira? Onde que um que conecta com o outro? Como que eu vou trazer para vocês pelo menos 7 versículos sobre medo se eu não estudo sobre a Bíblia? Mas ao mesmo tempo, o Senhor me diz que é necessário que você decore, saiba, esteja em prática da palavra, porque só existem coisas que vão sair de perto de você. Existem espíritos do medo, espíritos de covardia, espíritos de paralisia, espíritos de negligência. E eu não tô falando de espírito no sentido espiritual, de um espírito tal. Não, tô dizendo isso. Não preciso entrar nesse mérito aqui com você. Mas existem sentimentos, vou falar de uma forma que não fique tão religiosa. Existem sentimentos, existem emoções que só vão sair a partir do momento em que você debruçar a estudar, conhecer e usar as palavras no seu dia a dia. E a tarefa dessa semana que eu vou trazer para vocês e é para mim também, é fixar a sua leitura durante essa próxima semana em um versículo. Eu não vou te pedir para ler todos os versículos que a gente estudou aqui, mas se fizer sentido para você, grava esse versículo aqui, ó, Salmos 27,
no capítulo 1, vou abrir aqui na minha Bíblia. Salmos 27, no capítulo 1, diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu vou temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu ficarei com medo? Durante essa semana, vão vir situações de medo para você. Grava isso aqui no seu celular. Coloca lá nas suas mensagens, coloca nas suas notas. Cada vez que você se sentir com medo, lembra de ler novamente esse versículo. Salmos 27, no capítulo 1. Eu vou ler mais uma vez aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu ficarei com medo? De que eu ficarei com medo? Durante essa semana, quando você entender, quando você identificar alguma área da sua vida que tem te paralisado, ou que você tem tido medo de avançar, de fazer aquilo que precisa ser feito mesmo, sempre que esse medo vier, volte aqui na leitura de Salmos 27:1 e lembre-se que Deus é a sua luz, Ele é a sua força, Ele é a sua fortaleza. Confesse sempre esse versículo, grave ele aqui, ó, dentro do seu coração. Repita isso para você até que isso se torne na sua vida o poder de Deus transformando a sua mente. Sempre vai estar baseado na transformação da sua mente e também do seu coração. E ao final aqui eu vou fazer uma oração com você. E eu quero que você entenda que o medo, ele pode ser transformado em oportunidade. Como que você vai transformar o medo em oportunidade? Essa aqui é a chave final da nossa leitura. Se eu entendo que o Senhor é comigo, se eu entendo que Ele é minha força, Ele está em mim, Ele me ajuda, se eu entendo que eu não tenho o espírito do medo, ao invés disso, aí a gente volta lá para o primeiro capítulo de hoje, primeiro versículo de hoje. Ao invés de tudo isso, eu tenho uma mente sã. A minha mente é sã. Cara, isso aqui é um código poderosíssimo. A minha mente é sã, ela é saudável. A minha mente possui todas as respostas, possui toda a cura que eu preciso. Mas não só isso, eu tenho amor. Eu carrego amor em mim, transformando todo o medo em amor, transformando todo o medo em poder. Quem para uma pessoa dessa? Quem para uma pessoa dessa? Você pode ter que construir coisas gigantescas, é só dar um passo de cada vez, avançando dentro do que você pode, mas se você já não paralisar, já é o suficiente. Se você não for paralisado, já é o suficiente para você continuar crescendo. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Eu te agradeço em específico porque o Senhor é bom. E o Senhor sempre me ouve. Obrigada, Deus, por colocar um espírito de alegria, de amor no meu coração. Eu não tenho medo. Eu sou guardada por Ti. Eu respeito a Tua palavra. Eu respeito a pregação do Teu Evangelho. Fale através dos nossos corações. Traga amor, traga paz, traga esperança para as pessoas que vão ouvir essa mensagem de hoje, que elas possam entender que, sim, a palavra de Deus, ela é boa e suficiente para transformar toda e qualquer dificuldade em oportunidade. Nós te agradecemos por esse sábado, que cada um que está aqui possa aproveitar esse dia de forma espetacular, fantástica e extraordinária. Se sintam amados, se sintam acolhidos por Ti, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês, tenham um ótimo sábado, cuida da sua família. Gente, lembra de uma coisa, um código poderoso, sorria mais. A Bíblia diz, tem de bom ânimo, se alegre. Deus quer que o seu coração seja alegre. Deus espera que o seu coração tenha uma força inabalável através da alegria. Então, principalmente para as mulheres, se esforce em sorrir mais. Se esforça em colocar mais alegria no seu ambiente. Você é essa energia do amor, você é essa energia de alegria dentro da sua casa. Permita-se viver e transbordar isso na vida de pelo menos uma pessoa hoje. Até mais, gente. Sábado que vem a gente se encontra novamente. Para mim é sempre um prazer falar aqui com vocês. Deixa eu te contar qual que vai ser o tema do nosso estudo do sábado que vem, porque eu gosto de antecipar. O Senhor diz que quem antecipa governa, não é? Olha só,
Você precisa curar alguma coisa de perdão? Você precisa perdoar alguém que fez mal pra você? Ou alguma coisa que talvez você nem sabe que esse perdão precisa ser liberado? Nós vamos estudar na próxima semana o caminho para o perdão através da palavra de Deus. Como que eu posso, de forma prática, entender e perdoar as pessoas que de alguma forma me machucaram, me feriram? Te espero no próximo sábado. Um beijo. Tchau, tchau.